Boa noite, amigos do Centro Espírita Irmã Ângela, família Irmã Ângela, tudo bem com vocês? Estamos hoje para mais uma palestra online, que nós estamos aí transmitindo para casa, para essa noite de chuva, tá uma chuvinha em São Paulo, né? Hoje o nosso palestrante é o Nelson Tavares, e ele vai falar sobre a simbologia da figueira. E ele está lá direto de Portugal, ele já está no dia 10 lá, que em Portugal agora já são meia-noite e meia. Então hoje é a palestra da meia-noite, palestra especial aqui para o Centro Espírita Irmã Ângela, para a nossa família Irmã Ângela. Aproveitar, dar os recados da noite para vocês. Amanhã nós temos o nosso Sextou com Kardec, e o Sextou de amanhã vai ser com o Luiz Armando, nosso querido Luiz Armando, que sempre traz muita informação importante para nós, muitas considerações, nos ensina muitas coisas, e amanhã nós vamos conversar com ele, trocar as figurinhas a respeito da aura humana, né? Nosso campo de energia, nossa aura, que envolve o nosso espírito, né? Então vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, né, bem interessante. Então, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem saber mais informações a respeito sobre a aura humana, com certeza a gente vai entrar na questão de chakras e tudo mais. Bom, não vou me adiantar, mas fica aí a dica para vocês. Sexta-feira à noite vai estar friozinho, amanhã também, que esse final de semana vai estar frio em São Paulo. Então venha assistir o nosso Sextou com Kardec, comigo, com o Juan e com o Luiz Armando, amanhã, a partir das 8h30 aqui no nosso canal. Domingo teremos palestra sim. E essa palestra de domingo, ela vai ser com o Ulisses. E ele vai falar a respeito de hábitos, né? O Ulisses foi um dos primeiros palestrantes a vir fazer palestra para nós, né, no domingo, que foi o mês passado, em maio, que nós iniciamos as palestras de domingo, e ele retorna esse mês aqui, então, para nós falarmos a respeito de hábitos. Então, a palestra de domingo se inicia a partir das 9h da manhã, a casa está aberta a partir das 8h30, então, estão convidados para vir fazer a sua missa de domingo no Centro Espírita Irmã Ângela, conosco. Aí depois tem o trabalho do passe, né? Nós fazemos a vibração e o passe. Então, fica o convite também para vocês, né? Nada de preguiça, não é porque está friozinho que vocês vão ter preguiça. Vem para o Irmã Ângela assistir uma boa palestra conosco. Agora, vamos chamar a nossa amiga Lúcia, que ela está aí na casa. Ela vai fazer a oração conosco hoje. Oi, Lúcia, boa noite, Olá, amiga. boa noite. Tudo bom? Tudo jóia e você? Bem, graças a Deus. Então, vamos hoje. Você tem alguns recados para dar? Já vou te deixar. Rápidos. Vou te deixar à vontade e daqui a pouco eu volto. A oração é sua. Tá bom, obrigada. Olá, meus amigos, família Ceia, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite mais uma vez. É com muita alegria que a gente está sempre aqui nessa casa, que é uma casa maravilhosa, que nos acolhe com tanto amor e carinho. Então, gratidão por mais essa oportunidade. E hoje, quinta-feira, chuvosa, com frio, eu quero fazer um apelo aos nossos amigos que cabide não sente frio. Então, por gentileza, quem tiver roupa em casa, cobertor, roupa de criança, principalmente de crianças, roupa de frio que não usa mais, doe, por favor, que nós estamos precisando de doação de roupa de frio. Muitas famílias procurando a gente para arrumar cobertores, roupa de frio e alimentos. Então, nossa campanha continua, juntos somos mais fortes, e para que nosso trabalho continue, nós precisamos da ajuda de todos os amigos. Então, aqueles que estão nos ouvindo ou que vão ouvir nossa palestra depois, fica aqui o nosso apelo, para que nos ajude com a contribuição de vocês, para que nosso trabalho tenha continuidade. Então, quem quiser fazer doação para nós, nós temos plantão aos sábados, das 10 às 11, às segundas-feiras, das 10 às 11, às quintas-feiras, temos a nossa amiga Marli aqui no brechó, que recebe as doações que as pessoas vêm trazer. Tá bom? Então, fica aqui o nosso apelo.
E eu convido agora todos os amigos que estão nos assistindo, que vamos nos acalmando, sentando numa posição confortável, acalmando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos, para que nós possamos hoje nos permitir absorver os ensinamentos que o nosso palestrante preparou para nós com tanto amor e carinho, e que ele está muito longe de nós, mesmo um fuso horário, mesmo assim ele preparou uma palestra maravilhosa para nós. Então, aqui na nossa casa, juntos, os corações unidos, em um só pensamento, em um só objetivo, vamos pedir a Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, e aos dirigentes desse trabalho espiritual, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes aqui presente, que nesta noite nós possamos ser agraciados com suas bênçãos, que nós possamos ser merecedores de receber tudo que essa casa tem de melhor para nos oferecer. E sabemos que todas as vezes que chegamos até aqui, tem uma razão. Nós nunca estamos sozinhos, nunca saímos daqui sem levar conosco aquilo que viemos buscar. Então, que Jesus nos abençoe e que nosso Pai Maior inspire o nosso palestrante para que ele possa transmitir para nós tudo aquilo que ele preparou com tanto amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Cris, é com você. Lúcia, obrigada pela sua participação. Obrigada, então, deixa um abraço para toda a família que está aí na casa hoje. Grande beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Nada. Então vamos chamar agora o Nelson, que nós já estamos em cima da hora. Nelson, seja bem-vindo ao Centro Espírita Irmã Ângela. Você está hoje fazendo palestra direto para casa, as pessoas estão lá te assistindo. Então, seja recebido com todo carinho. Obrigado, Cris. Mais uma vez, eu agradeço o convite do Centro Espírita Irmã Ângela. Um abraço a todos da família Irmã Ângela que estão agora nesse sistema híbrido, um pouco online, um pouco presencial. Repito, muito obrigado pelo convite, que a gente possa aqui discutir um pouco sobre esse tema de hoje, que é a simbologia da figueira. Muito bom. Então, a palestra é sua, eu retorno no final, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Muito bem, vamos começar então. A gente tem aqui uns minutinhos para falar sobre esse tema que eu escolhi hoje, que é a simbologia da figueira, ou melhor, a gente vai falar sobre a parábola da figueira que secou. E essa parábola, como muitas outras, mas essa em especial ainda causa muita confusão em muita gente, porque é meio estranho, Jesus foi lá e secou a figueira. Como é que isso acontece? Que Jesus é esse? E faz um convite de fé. Como é que é essa história, para quem lembra e para quem não lembra? Eu já vou começar contando a parábola da figueira, mas para iniciar, eu quero falar um pouco sobre as parábolas. O que seriam as parábolas? Parábolas nada são do que história, do que histórias contadas. A maneira que Jesus retratou, nos aproximando, facilitando a nossa compreensão, chegando mais próximos a nós com seu ensinamento, através de histórias ilustrando. Então, Jesus teve ali cerca de 60 parábolas, mais coisa, menos coisa, e toda a forma que ele se dirigia ao povo, em geral, a população que o cercava, era sempre através de parábolas, sempre passando o seu ensinamento. Ele não tratava diretamente, não passava o ensinamento direto, somente para os seus apóstolos, que ele tinha um contato, uma abertura maior. E por que isso? Interrogação. Por que será que ele falava conosco através de parábolas? Eu gosto sempre de comparar como crianças espirituais que somos. Vamos fazer uma comparação rápida. Sabe quando a gente quer passar um ensinamento? Para quem trabalha com criança entende muito isso. Quando você quer passar algum tipo de ensinamento para uma criança, normalmente a gente utiliza historinhas para ilustrar. Como, por exemplo, aquela historinha do Chapeuzinho Vermelho,
que é muito bonita, muito rica, mas no fundo quer passar o quê? Quer passar o ensinamento do não julgamento, por aparências, para a gente não julgar o livro pela capa, o patinho feio, ou então a história do Chapeuzinho Vermelho, para a gente não aceitar doces de crianças não, doces de estranhos. Então sempre Jesus utilizava meios da época que o cercavam para passar esses ensinamentos. Então Jesus falava sobre a figueira, sobre a videira, sobre o rebanho, sempre dentro daquele contexto, daquela época, daquele universo, para aquele povo. Lembrando que Jesus era judeu e falava para os judeus. Ele não falava para os cristãos. Ele estava lá no Oriente, então ele se cercava daquele momento, daquele instante, para passar um ensinamento para aquele público que o recebia e que iria compreender mais coisa, menos coisa, de acordo com esse esforço, de alguma forma, que ele fazia para se aproximar, sempre buscando essa análise desse conhecimento que Jesus veio passar numa vertente positiva, analisando principalmente o comportamento do homem naquele momento, de como as pessoas agiam, como elas lidavam no dia a dia, como é que funcionava, como é que o raciocínio daquele momento funcionava. Aí vou só abrir um parênteses. Até hoje não mudou muito, né? Até hoje a gente tem algum comportamento ainda, a gente se reconhece muito facilmente nas parábolas de Jesus e fala assim, se calhar esse aí poderia ser eu, porque eu ainda parece que ajo assim, de uma forma ou de outra. E essa é a ideia. Exatamente, as parábolas são muito atuais ainda. Elas são muito presentes. Os ensinamentos do Cristo ainda se fazem muito presentes para o nosso dia a dia, para o nosso momento. E aí, às vezes, as pessoas fazem umas perguntas assim, mas, poxa, Nelson, é uma coisa tão antiga, lá de mais de 2000 anos, por que será que é tão presente? Na verdade, o ensinamento já era para a gente ter aprendido lá atrás, mas de alguma forma a gente não aprendeu ainda. E por isso que a gente está aqui reunido, discutindo a palavra de Jesus, tentando entender, compreender, esmiuçar um pouco mais, revirar um pouco mais esse ensinamento, para ver se verdadeiramente a gente internaliza esse conhecimento e coloca na prática. Porque muitos de nós aqui, mais coisa, menos coisa, a gente já conhece a proposta de Jesus. Não precisa ser grande estudioso, se aprofundar muito nas parábolas e decorar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e saber o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para conhecer a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, que se resume em uma palavra, que é amor, a gente já entende mais ou menos. Mas aí que vem a questão, por que será que a gente tem tanta dificuldade ainda de praticar, de internalizar, de digerir isso e nos nossos comportamentos, na nossa atitude, na nossa conduta, exemplificar no dia a dia? As parábolas, como eu disse, são atuais, continuam sendo atuais. O que acontece muitas vezes é o seguinte: eu gosto de brincar, eu gosto de fazer muita brincadeira. Para quem não me conhece, eu estou aqui voltando na casa, é a terceira vez que eu estou aqui com vocês. Mas para quem não me conhece, eu gosto de fazer sempre algumas brincadeiras, sempre tentando trazer a proposta de Jesus no nosso entendimento, sem querer ser rígido ou magoar ninguém. Sempre falo com muito respeito, tá? Eu gosto muito de pensar que as parábolas, muitas vezes, é como uma laranja doce. É assim, vou dar um exemplo. Sabe aquela laranja da época, aquela laranja doce, 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 que parece um mel, sabe? Aí a gente, com muito carinho, com muito cuidado, pega ali uma faquinha e vai descascando, descascando, descascando. Aí quando ela tá prontinha ali pra gente comer, aí sabe o que a gente faz? A gente pega essa laranja, joga no lixo e come a casca. Pode parecer brincadeira, mas é o que a gente faz, muitos de nós fazemos ainda. Por incrível que pareça. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa buscar, de alguma maneira, compreender, se aproximar dessa proposta e se questionar ponto a ponto o que Jesus quis dizer com aquilo ali. Será que foi por um acaso? Nada é por acaso. Quanto mais em toda a caminhada de Jesus, enquanto ele esteve aqui conosco,
todos os mínimos detalhes têm uma importância, têm uma simbologia, têm um significado. E é para isso que a gente está aqui, para trazer um ponto de vista. Que parábolas como essa e outras, a gente pode sempre buscar diversas interpretações, diversos entendimentos, diversas leituras diferentes. Então vamos à parábola? Vamos começar aqui com a parábola, que eu fiz uma introdução já de 1 hora quase. Vamos lá. Parábola da figueira que secou. Saindo, eu vou falar aqui muito resumidamente, tá? Não vou ler a parábola inteira, tá? Mas saindo de Betânia a Jerusalém, Jesus teve fome. Nessa que ele tem fome, ele para, olha em volta e vê lá ao fundo uma figueira com folhas. Vou frisar aqui com folhas, que mais na frente a gente vai falar sobre isso. Okay? Então Jesus vê uma figueira com folhas. Ele vai até essa figueira e chegando próximo a ela, ele viu que ela não tinha frutos nenhum. Nesse momento, Jesus vira para a figueira e diz o seguinte, abre aspas, que ninguém coma de ti fruto algum, fecha aspas. Nesse momento, próximo a Jesus, tinha alguns apóstolos que estavam ali e viram o que se passou, o que Jesus falou e estavam acompanhando. Muito bem. No dia seguinte, passaram novamente pela figueira, os apóstolos e toda a comitiva, digamos assim, que acompanhava Jesus, e perceberam que ela estava seca, 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 seca. A figueira secou até a raiz, sequinha. E aí Pedro vira para Jesus e fala o seguinte, mestre, olha como secou a figueira que tu, amaldiçoaste, que tu amaldiçoaste. Pronto, é isso. Palavra difícil. Jesus vira e diz isso para ele. Olha como é que está essa figueira que você amaldiçoou. E aí Jesus vem e responde para ele o seguinte, tendes fé em Deus. Aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no coração, assim o será. Muito bem. É mais ou menos isso, eu não vou me alongar. Eu acho que, como sempre, a ideia é a gente pegar o ensinamento, o que isso pode nos acrescentar no nosso dia a dia, no nosso hoje, e não ficar lá na época de Jerusalém, de Betânia, 2022 anos atrás. É para a gente trazer para o aqui e para o agora. Eu acredito que essa é a proposta de Jesus, é assim que eu encaro, e por isso eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Primeira leitura rasa, que às vezes a gente pode fazer assim, poxa, será que Jesus amaldiçoou realmente essa figueira? Será que Jesus foi lá e jogou um mal olhado para cima dela? É um Jesus que foi malvado, talvez, porque ele ficou bravo com a figueira que não deu fruto, e ele resolveu se vingar dela, ou punir ela e secou ela? Pode até parecer brincadeira isso que eu estou falando, tá? Mas tem muita gente que faz essa interpretação rasa, literal, dessa questão do amaldiçoar, e se apega nesse tipo de interpretação. E analisa Jesus como um Jesus talvez próximo daquele Deus vingativo do Antigo Testamento, muito rígido, muito punitivo, muito severo. Mas nós aqui, felizmente, já compreendemos Jesus com a sua amplitude nesse processo de amor, de uma maneira muito diferente, muito mais profunda. E aí, nesse momento, a gente analisa assim, poxa, se ele amaldiçoou, deve ter um senão. Claro, sempre na história, lembrando que isso é uma história, ok? Então vamos lá, vamos puxar agora aqui para a gente tentar entender um pouco essa mensagem do Cristo. O que seria a figueira? Ou melhor, quem é a figueira? Somos nós. Nós somos a figueira. E eu vou repetir, eu levo logo tudo para o lado pessoal, tá? Porque se Jesus falou para os homens, e eu sou homem, e eu estou aqui precisando da palavra dele, de alguma forma eu tenho que enxergar esse ensinamento para mim. Então, a gente interpreta a figueira como nós, seres humanos, que aqui estamos encarnados, vivenciando todo esse processo evolutivo, nesse mundo de provas e expiações, com todas as dificuldades que nos cercam, etc, etc, etc. Aqueles que têm a propensão para o bem, mas não o fazem. Por quê? Porque a figueira
como Jesus percebeu, estava com muitas folhas. E chegando até lá, percebe que não tem fruto nenhum. Ou seja, não está produzindo nada. E eu acredito que essa passagem, esse trecho dessa passagem, dessa parábola, é exatamente essa chamada de atenção, ou melhor, um convite para todos nós passarmos a dar frutos. E que história é essa de frutos? Pergunto aqui para vocês, mas não é para responder, não, até porque eu estou distante, não precisa responder para mim. Mas vamos responder internamente. Será que Jesus não está falando um pouco de nós? Porque às vezes a gente já conhece, acredito eu, a proposta de Jesus, a gente estuda, a gente está aí agora frequentando o centro, eu estou aqui desse lado como orador, a gente assiste palestra, a gente busca internalizar esse entendimento do Cristo, mas verdadeiramente, o que que a gente produz? Interrogação. Produz para o outro e produz para nós mesmos, para a nossa melhoria, para o nosso íntimo. Trazer o fruto, produzir o fruto, dar fruto para o próximo, auxiliando os nossos irmãos de caminhada que necessitam hoje mais do que nós necessitamos. Talvez a gente está na mesma condição do que esse irmão hoje. A gente estava ali atrás, numa encarnação passada, ou talvez na próxima encarnação a gente também vai estar numa situação precisando. E não estou falando só de aspecto material, tá? Muito mais profundo isso. O auxílio, a ajuda, o produzir fruto, vai no momento do acolhimento, é um ouvido que a gente dá. São 15 minutos, às vezes, para escutar alguém, para auxiliar, para tentar colaborar numa dor, numa aflição, numa dificuldade que a pessoa está enfrentando, por exemplo. E o fruto para si mesmo é a partir do momento que a gente tem contato com a doutrina do Cristo, que nos facilita, e através da doutrina espírita, mas chega mais ainda, facilita mais ainda para a gente compreender. Para que isso, Nelson? Para a gente ser mais feliz. Para frente às dificuldades, as provações, as expiações que a vida vai nos apresentar, e ninguém vai conseguir fugir disso, para que a gente tenha ali base o suficiente, estrutura o suficiente, para quê? Para aguentar o tranco. Desculpa falar assim, ter esse tipo de linguajar, mas é para isso que a doutrina espírita vem nos ajudar. Não é para transformar ninguém em santo, não é para dar crachá nenhum para ninguém de que agora eu sou espírita e tem um lugar lá, uma vaguinha lá no nosso lar, garantido. Porque, como a Cris falou no início, porque domingo eu vou lá na missa, quer dizer, não vou mais na missa, eu vou lá no centro espírita, estou assistindo a palestra e pronto, já fiz o meu papel. Então, essa produção dos frutos a gente também pode entender e perceber como fruto para nós mesmos, para quê? Para a gente se retroalimentar nesse processo de que produzimos frutos e ao mesmo tempo nos alimentamos dele, e assim a gente não só se alimenta, como a gente consegue alimentar todos aqueles que necessitam e vêm buscar esse alimento até nós. E sabe como é que isso acontece? Não precisa fazer esforço. A espiritualidade encaminha para nós aquele que precisa se alimentar. E se encaminha para nós, é porque de alguma forma a gente já tem capacidade de produzir o fruto que esse irmão está necessitando. E não precisa ser médium para perceber isso. O tempo inteiro a espiritualidade vai manipulando e nos colocando frente a frente com aqueles que precisam e aqueles que podem contribuir nesse processo evolutivo, nessa caminhada que a gente está juntos, sempre, desculpa até uma mosquinha aqui, gente, que a gente está sempre junto, precisando um de um outro, um dos outros, nos auxiliando nessa caminhada, buscando cada vez mais caminhar em direção ao Cristo. Mas muito bem, voltando aqui no nosso raciocínio. Então, a gente já sabe o caminho certo, não é verdade? Mas será que a gente faz o certo? Ou será que a gente cai nas tentações? Sabe aquela história de domar as más inclinações, sabe? Um chamado, um convite. E aí me perguntou assim, mas por que isso, Nelson? Por que a gente tem tanta dificuldade assim de colocar na prática? Por que é tão difícil a gente lê, estuda, relê? E por que a gente tem tanta dificuldade? Eu vou responder para vocês, porque a gente ainda coloca o nosso interesse pessoal e os prazeres momentâneos como prioridade.
Sabe aquela historinha que a gente escuta muito falar de orgulho e egoísmo? É nessa hora. É nessa hora que a gente percebe, no fundo, no fundo, no fundo, no momento da produção, no momento da gente produzir, o que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa encarnação. A oportunidade, o chamado está aí. E muitos de nós já estamos ouvindo esse chamado já, ó. Não é de hoje, não é de agora. Agora a gente tem essa capacidade, talvez aqui, de encontro com a doutrina, que é a doutrina espírita, de mergulhar mais a fundo, de compreender. Estou falando de mim, tá? Indiretamente eu estou falando de mim. Da gente compreender mais a fundo, de perceber aspectos de Jesus com uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma complexidade que a gente não conseguia antes. Que a gente mistura ainda essa ideia de amor, ou amor carnal, ou amor chocolate, ou amar o inimigo, e como é que tudo é amor. Mas eu vou seguir o raciocínio porque a gente tem hora aqui, senão a gente vai entrar nessa seara de Jesus e de amor, eu vou me ater aqui ao raciocínio. Então vamos lá, vamos voltar àquela história que eu falei. Lembra que eu falei para vocês sobre as folhas? E por isso que Jesus se aproximou buscando os frutos? Vou explicar por que tem essa história das folhas e tem o fruto da figueira. Porque é o seguinte, na figueira, primeiro vem o fruto e depois vem as folhas. Então, nesse processo que se já tem folha, é porque já deu fruto. O fruto vem primeiro, ou deveria vir primeiro. E nessa busca, nessa compreensão de que as folhas e o fruto, as folhas é mais ou menos assim, aquela coisa bonita, frondosa, que enche a árvore, que fica bonito na fotografia. Mas se não dá fruto, vem a pergunta, o que adianta? O que adianta a gente sair bonito na fotografia? Como eu disse agora não, como eu costumo dizer, muitos de nós, às vezes a gente vai para um centro espírita, por exemplo, achando que é um baile de carnaval. Porque quando a gente entra no centro espírita, a gente bota aquela fantasia e lá dentro é tudo muito bem, tudo muito lindo, porque a gente fala de Jesus, a gente fala de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, aí todo mundo é irmão, ali dentro uma beleza. Aí quando a gente sai, a gente deixa a máscara na porta e volta para a nossa vida normal. Sabe como é que é? E sabe como é que a nossa vida normal é? Essa vida normal é a nossa vida também. A gente não é só espírita dentro do centro espírita, quando todos são irmãos. Todos são irmãos, e que bom que é assim, que é esse movimento. A ideia é a gente transformar esse movimento que a gente tem no centro para fora do centro, com a nossa família, no nosso trabalho, no trânsito. No trânsito é ótimo, a gente adora chamar os outros de irmão. Sabe como é que é? Oh, irmão! Principalmente no trânsito de São Paulo, então, eu nem imagino. Eu sou do Rio de Janeiro, já saí do Brasil há muito tempo, já é complicado. Em São Paulo, eu não consigo nem imaginar como é que é o trânsito de São Paulo. Enfim, nesse processo todo, o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode crescer com esse ensinamento do Cristo? No final, faltou mais um trechinho aqui para a gente analisar. No final, Jesus fala sobre a montanha, essa história da montanha. A fé move montanhas, que ele nos diz que move, está aqui, para ali, e ela o fará. E é uma oportunidade, mais uma vez, nessa reflexão junto ao Pedro, nessa conversa, nesse diálogo que ele tem com Pedro, quando Pedro vai lá e questiona ele da figueira que secou, esse convite a trabalhar a nossa fé. E aí eu vou frisar a palavra trabalhar. É exatamente isso que a gente tem a oportunidade, através da codificação, através da espiritualidade que nos trouxe a doutrina espírita e não só, e outros espíritos que colaboram conosco continuamente nesse processo evolutivo, para a gente entender esse aspecto de fé direito, que não é só fé acreditar. Eu acredito, eu acho que aqui todo mundo acredita, eu acho que isso já está check, já está resolvido. Mas principalmente a questão da confiança. Fé é a crença e a confiança em conjunto. E aí a gente traz o questionamento: o quanto a gente confia verdadeiramente? O quanto a gente confia nos chamados desígnios de Deus?
O processo da fé trabalhada ou da fé raciocinada é a gente confiar porque sim, eu tenho certeza, não tenho dúvidas. Não é a fé vacilante, é a fé entrega porque faz sentido, e não só faz sentido no lado racional, faz sentido no lado sentimental. Eu sinto, ninguém precisa me contar. Eu me entrego, eu confio nesse processo, porque sim, tem coerência, o círculo fecha. Deus é justo, Deus é amor. Ele não nos desampara, não nos deixa largado. Muitas vezes a gente se sente assim, sabe por quê? Porque nós nos afastamos. Sempre tem uma mão esticada para nós. Sempre tem. Eu vou frisar o sempre. Às vezes é a gente que tem dificuldade de enxergar, a gente que se afasta, às vezes a gente não confia, não quer ver, ou cria uma ilusão esperando que vai acontecer os milagres, e a gente já sabe que as coisas não são bem assim. Não no sentido negativo, no sentido positivo. A espiritualidade que nos cerca o tempo inteiro, não só no centro espírita. Todos nós temos o nosso mentor, temos espíritos afins que colaboram, vibram conosco, que estão o tempo inteiro predispostos a nos auxiliar, a esticar os braços. Só que às vezes a gente vai lá e se conecta com aquele negócio que não é muito legal, sabe? Através do pensamento, a vibração. E aí a gente chama uns amiguinhos que não são muito, que não nos fazem tão bem, como um espírito de luz, como o nosso mentor, que cabe a nós. É um processo de escolha. Eu quero ir para a direita, eu quero para a esquerda. Eu quero ir para cima, eu quero ir para baixo. Toda essa compreensão facilita na hora do quê? Na hora do dia a dia. Na hora das nossas angústias, na hora do nosso desespero, na hora das nossas dificuldades, que a gente tem em nossas mãos a capacidade de trabalhar a nossa fé, de se unir, de se reunir com esses espíritos que querem o nosso bem, que vibram para nós, a nosso favor. Vamos voltar à figueira? O papel da figueira é dar frutos, é dar alimentos. E aí o Evangelho nos fala sobre o papel dos médiuns, principalmente, quem trabalha na seara, entende muito bem o que eu estou falando. Não é só o alimento material, mas é o alimento espiritual. A mediunidade é aí uma ferramenta para aprender a amar. Uma ferramenta, digo, bônus, porque quem é médium e quem trabalha na seara, exatamente aproveitando essa oportunidade que é a mediunidade, para produzir mais frutos. Esse fruto espiritual, que quem é médium tem essa capacidade de fazer o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual. Para quê? Para tirar benefício próprio? Para dizer que é médium? Não. Para amar, para auxiliar esses irmãos que necessitam, que estão em estágios complicadíssimos. Para quem trabalha em mesa mediúnica sabe o que eu estou falando. Processos em trabalho de tratamento espiritual, não só corrente magnética, tanto intercâmbio que nós médiuns servimos de intermediários entre o plano espiritual e o plano físico para auxiliar esses irmãos que hoje estão necessitando. Esse é o convite que Jesus faz e que o Evangelho discute e traz aqui também a questão dos médiuns, a importância do médium dar frutos, esse olhar amoroso, e por isso que eu falo e repito, mediunidade é uma oportunidade para nós aprendermos a amar. Ah, Nelson, então eu só tenho que produzir fruto porque eu sou médium? Então eu não sou médium, não trabalho mediunicamente, para mim, ó, lavo minhas mãos, essa aí eu me safei, tô tranquilo. Não é bem assim. Eu gosto de um trecho do Evangelho só, que me veio à cabeça agora, que é a missão do homem inteligente na Terra. Está lá no Evangelho, eu não sei aonde, agora que eu sou péssimo de memória. Mas é o seguinte, missão do homem inteligente na Terra é auxiliar os outros irmãos que não entendem, não têm muito a capacidade, que têm um sofrimento por causa da ignorância. Ok? E eu posso dizer para vocês que estão aí agora me escutando,
me entendendo, me compreendendo, é que se vocês chegaram até aqui comigo, não é que a gente quer ser mais inteligente que ninguém, mas se a gente tem raciocínio, intelecto, minimamente para a gente entender um pouco de Jesus e a gente discutir esses ensinamentos, sim, nós temos intelecto e a gente pode pegar esse trecho do Evangelho e tirar como uma missão, porque é a missão do homem inteligente na Terra. Então a gente tem um pouquinho de inteligência já, e esse pouquinho de inteligência já nos dá a responsabilidade de auxiliar aquele que necessita, que está em dor, que está em sofrimento, que está em dificuldade. Mas isso é uma escolha nossa. O livre-arbítrio está aí. A gente faz se a gente quiser. Ah, Nelson, mas eu não quero fazer. Não, tá bom, também não faz. Pendura. Sabe, pendura, bota para a próxima encarnação. Muitos de nós já vemos fazendo isso há muito tempo. A gente já vem pendurando a conta, sabe, a fatura? Há quanto tempo que a gente vem pendurando a fatura? E aí a gente não vai por livre e espontânea vontade, sabe o que acontece? Vai por livre e espontânea pressão, às vezes um processo de expiação, dependendo do caso. São ferramentas que a espiritualidade nos coloca em certas questões para a gente aprender a lição que a gente está pendurando a conta, sabe? De alguma maneira, a gente está lá, não, deixa estar, para a próxima, agora não, vai para a próxima. A gente vai empurrando com a barriga, e a espiritualidade às vezes nos coloca em certas situações para dizer, meu amiguinho, você não quis aprender numa boa, agora vamos aprender assim. Você não vai pelo amor, vai por livre e espontânea pressão. Dessa forma, a gente tem aqui um processo de consciência, que eu acredito que o mais importante que a doutrina nos traz é um processo de consciência, para a gente saber o que acontece. O início, meio e fim não é só uma vida, uma encarnação. A reencarnação amplia esse horizonte e vai muito além, a gente consegue entender esses pormenores, estudando, praticando, sentindo principalmente. Então que nós estejamos atentos à nossa caminhada, com o intuito da gente evoluir, da gente crescer, da gente caminhar como Jesus nos convida, e que na nossa vida, diariamente, não só em momentos especiais, digo diariamente, que a gente possa, ou que a gente seja, ou que pelo menos a gente tente ser essa figueira que dê bons frutos, ou que pelo menos a gente tente dar bons frutos, porque o que vale às vezes é a intenção. Às vezes a gente não consegue, mas se a gente está predisposto a fazer, mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir. Termino por aqui, que a gente já está no nosso horário. E agradeço a todos mais uma vez, uma felicidade, uma alegria de estar aqui reunido com vocês. Opa, muito bom. São muitas reflexões, né? Eu sempre falo, cada palestra a gente está aqui, além de quem está assistindo, eu estou aqui sempre acompanhando, né? Então você vai falando, a gente vai pensando a respeito e levantando muitas considerações, então é muito importante. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e pela excelente reflexão. Agora eu vou te pedir para você fazer a nossa oração de encerramento. Sim, eu que agradeço mais uma vez a todos. Antes de fazer a oração, me despedindo já. Agradeço a todos aqui a presença. É um prazer sempre estar aqui. Já estou aqui na sexta-feira, são 1h10 da manhã. Oh, meu Deus. É uma felicidade estar aqui. Estou sempre disposto. Espero que vocês tenham gostado. E pronto, e vamos fazer a nossa oração. Eu convido a todos, quem quiser, é claro, a fechar os olhos junto comigo. Agradecendo a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que dirige esse trabalho, que nos permite estarmos aqui reunidos, vibrando e buscando aprender com a palavra, com os ensinamentos de Jesus, que se fazem tão necessários para a nossa vida, para a nossa melhora, para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, gratidão. Um excelente final de semana para você, que em breve você possa estar aqui conosco, Nelson. Um prazer. Fica o convite. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, boa noite. Então,
boa noite a todos e aguardamos vocês amanhã no nosso Sextou com Kardec e domingo aí na casa para mais uma palestra ao vivo. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem com Jesus.